Plantão Lauro Jardim. Bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Lauro. Lauro, o que você apurou sobre os planos do Ministério da Fazenda e do ministro Fernando Haddad para fechar as contas de 2026 depois daquela derrubada que sofreu na semana passada? Pois é, Milton. A equipe econômica vai se reunir a partir de hoje para tentar encontrar uma alternativa para a derrubada pela Câmara na semana passada dessa medida provisória. E é uma corrida contra o tempo, Milton, porque a ideia é levar uma solução para o Lula antes da viagem do presidente à Ásia, que vai ser feita na semana que vem. E não se trata só, Milton, de descobrir rápido onde arranjar 35 bilhões de reais para fechar as contas de 2026, que, aliás, é um ano crucial, né? Um ano eleitoral. Que o ministro Fernando Haddad e os assessores dele precisam também avaliar os custos de cada medida, os custos econômicos e políticos, porque depois da derrota da semana passada na Câmara, não tem espaço para as novas derrotas. O governo não tem espaço para isso. Não só, Milton, porque não dá para ser derrotado novamente, porque também mostraria muita debilidade política. Tem também o fato de que o governo precisa arranjar esse dinheiro, porque senão a máquina pública para. Ontem, numa audiência no Senado, o Haddad deu algumas pistas sobre por onde esse abacaxi deve começar a ser descascado. Ele disse que tinha recebido de alguns parlamentares indicações de que eles topariam corrigir o que aconteceu. Eu apurei que há algumas linhas mestras pensadas no Ministério da Fazenda para tentar resolver esse buraco nas contas. Primeiro, o Haddad quer incorporar em alguns projetos de lei que já estão em tramitação no Congresso medidas que seriam usadas como compensação a essa queda da medida provisória. São medidas que o ministro, nessas conversas com os líderes que ele citou, tem chamado de medidas incontroversas, como, por exemplo, cortes de despesas. Na medida provisória que perdeu a validade na semana passada, Milton, os cortes de despesas alcançavam 10 bilhões de reais. Embora o Haddad, em algumas conversas, ele esteja estimando que o total dessa chamada, por ele, parte incontroversa, possa chegar a mais do que esse valor, mais do que esses 10 bilhões de reais. Bom, além disso, a Fazenda não esqueceu, também não poderia esquecer, das taxações das bets, das fintechs e de alguns investimentos que hoje estão isentos de impostos, como as LCAs e as LCIs. Nesse caso, Milton e Cássia, a ideia do Ministério da Fazenda é fatiar. Por exemplo, fazer um projeto de lei específico para a taxação das bets, que aí a taxação subiria dos atuais 12% para 18%, que é nada mais justo. Por exemplo, o governo acha que com um projeto de lei só para as bets, assim ele daria mais visibilidade ao tema. O governo acredita que assim ele poderia vencer o lobby das bets, que é hoje um dos mais poderosos do Congresso. Já os investimentos que o governo tentou taxar na MP e que continuam isentos, como as LCAs e as LCIs que eu citei, a equipe econômica está estudando tributar via aumento de IOF, o que seria feito por decreto, Milton. E tudo isso está sendo debatido nesse momento, portanto. Tudo isso debatido nesse momento e pairando no ar, Milton. Tem ali sempre a ameaça, que mexe muito com os parlamentares, de se não conseguir uma solução para isso, o governo vai ter que passar a faca nas emendas parlamentares. Que o ministro Fernando Haddad repete a toda a entrevista. A toda a entrevista, ele deve acordar e dormir falando isso, e o valor
que ele tem ameaçado cortar, e de fato teria que cortar, se não arranjar uma solução, terá que cortar, é de 7 bilhões de reais em emendas parlamentares. Perfeito, muito obrigado pelas suas informações e apurações. Um bom dia para você, Lauro. Bom dia para você, Milton, para você, Cássia, para os ouvintes e até sexta. Até sexta, Lauro.